Olá, pessoal! Vamos lá, certo? Dar continuidade aos conteúdos da disciplina de saúde, segurança e ergonomia do trabalho, certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre incêndios, né? Falar um pouquinho das metodologias do fogo. Eu não vou aprofundar tanto na questão dos extintores, porque a gente sabe que tem um seminário que vai falar sobre os extintores. Então, só vou falar mesmo do incêndio, de brigada de incêndio, vou falar também um pouquinho, né, das formas de condução desse fogo, mas assim, a parte de extintores vai ficar com o GP responsável por esse assunto, ok? Então vamos lá iniciar, né, para a gente não perder tanto tempo, nossa disciplina. Ainda, vamos lá. Prontinho. Ixi, foi pro... Calma. Engraçado. Pronto. Combate ao incêndio, né? A incêndios. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai iniciar um pouco falando do que é uma brigada de incêndio. Estou aqui. Que é uma brigada de incêndio. Essa informação, né, sobre esse conteúdo, vocês vão ter mais informações na NR número 23. Então, assim, GP que vai falar sobre extintores de incêndio, vocês já dão uma olhadinha no Google, né, na NR 23. Então, vamos lá. De acordo com a norma regulamentadora 23, ela diz que a brigada de incêndio ela é composta por um grupo de pessoas voluntárias que passa a maior parte do seu tempo em um mesmo local, como em uma empresa, por exemplo, e que são treinadas e capacitadas para auxiliar os demais colegas de trabalho em situações de emergência, especialmente em casos de incêndio. Ou seja, geralmente a gente sabe que são pessoas que elas são voluntárias, porém elas têm treinamento, tem toda a parte de treinamento para que elas saibam, né, o que fazer se acontecer essa emergência, e elas auxiliam, né? A função delas é auxiliar para que os colegas, os demais colegas da empresa, eles não entrem em pânico, né, nesse momento de incêndio. Então, eles que vão caminhar, vão indicar os locais seguros, vão fazer o passo a passo, o procedimento, né, para cada empresa no momento que ocorrer um incêndio. A gente torce para que não ocorra, né? Mas se ocorrer, saber quais passos a gente tem que tomar para que todo mundo saia bem. Então, assim, todas as empresas, elas são obrigatórias, né? Possuir proteção contra incêndio, saídas suficientes para rápida retirada do pessoal em serviço em caso de incêndio, equipamentos suficientes para combater o fogo em seu início, e aí pode entrar a questão dos hidrantes, as questões das mangueiras, dos próprios extintores de incêndio. Então, assim, de acordo com o tipo de trabalho da empresa, né, o insumo que ele mais utiliza, por exemplo, se a gente trabalha numa indústria de equipamentos eletrônicos, será que a água vai ser suficiente, né? Ela vai ser o mais indicado para a gente combater esse incêndio? Então, de acordo com o tipo de serviço que é aplicado, a gente vai determinar qual o melhor meio, mais seguro, mais eficiente para conseguir atingir esse resultado, né? E elas devem ter pessoas adestradas, né? A gente pode tirar esse nome adestradas para capacitadas, para que saibam utilizar esses equipamentos de maneira corretamente, né? Então, tem que ter essas características. Todas essas informações, elas estão na NR de número 23. E a prevenção e combate de incêndio, né? A brigada de incêndio, ela tem por objetivo auxiliar a empresa na proteção contra incêndio. Não sei se vocês já viram algumas pessoas que trabalham em indústrias, né, que elas utilizam até uma farda, brigada de incêndio ou bombeiro civil. Então, elas têm a finalidade, né, elas são capacitadas, treinadas, para saberem como lidar em uma situação onde está ocorrendo um incêndio. Então, elas vão auxiliar a retirada das pessoas, elas vão auxiliar em levar para que as pessoas, os colegas, fiquem em um local seguro.
elas vão ter a capacidade, né, se for em pequena escala, de manusear equipamentos para já ir diminuindo essa proporção do fogo. Então, elas têm que ter interesse também nesse trabalho de prevenção e combate a incêndio. Então, é uma série de características que essa pessoa deve apresentar. E a responsabilidade, né? A prevenção a incêndio ou ao seu combate é da responsabilidade de todos os empregados da empresa, principalmente dos componentes das equipes previamente estruturadas para o fim, que devem estar capacitados a utilizar o equipamento de combate ao fogo existente nos locais de trabalho. Mas todo mundo é responsável. Como? Se por acaso eu não sou da brigada de incêndio, mas se eu ver uma fiação exposta que eu sei que possa ocasionar um incêndio, então eu mesma posso chegar e falar que aquela fiação está exposta e exigir um conserto daquela fiação, né? Então, é uma prevenção. Ou se eu ver um pequeno foco, sei lá, numa área externa, também falar para o responsável que está ocorrendo um pequeno foco na área externa. Então, é de responsabilidade de todos essa prevenção. E quais os conhecimentos que são necessários, né, para um brigadista, né, que a gente chama, os que estão na brigada de incêndio, a gente chama de brigadista. Então, os principais conhecimentos são tipos e utilização dos extintores existentes, aonde estão esses extintores e os hidrantes presentes, que eles participem das reuniões e treinamentos e comunicar irregularidades, né, como extintores usados, vazados, fora da data de validade, identificar os riscos de incêndio. Então, essas pessoas elas vão realmente combater a possibilidade para que não ocorram incêndios dentro da empresa, dentro da organização. E as características que um brigadista ele tem que ter? Ele ser atuante no combate, né, sendo antes de acontecer com essas seguintes atividades que foram faladas anteriormente, né, de saber utilizar os extintores, de participar das reuniões. Então, ele tem que ser uma pessoa atuante, ele tem que orientar os demais funcionários, ele tem que principalmente ter calma na hora de combater esse incêndio, né? Não adianta, no momento de estresse, a gente ter uma pessoa que não tem a calma. E principalmente solicitar esclarecimentos das dúvidas existentes, né? Ele sempre procurar sanar as dúvidas e aprender cada vez mais. Então, a gente falou um pouco, né, da brigada de incêndio, falou das características do brigadista. Então, vamos conhecer um pouco do fogo. Para que o fogo aconteça, é necessário essa pirâmide aqui. Como assim? Essa pirâmide ela é formada pelo combustível, pelo comburente e o calor. Eu tendo esses três componentes, é aí que o fogo surge, certo? Então, a gente pega e pensa aqui. Vamos falar um pouquinho de cada um desses três elementos. Nós temos aqui o combustível, certo? O combustível nada mais, nada menos que é o material que ele é suscetível à queima. Por exemplo, a madeira, ela é suscetível à queima, não é? Então, ela é um material combustível. A gasolina, facilmente a gente faz uma queima utilizando a gasolina, né? Então, ela é um material combustível. Algodão, material combustível. Tecidos são materiais combustíveis. Também a gente tem a questão dos jornais, dos papéis, né? Então, todo material que ele é suscetível a queimar, ele é um material combustível. E nós temos o comburente. O comburente, ele é tipo um start que vai fazer com que haja, né, essa combustão. Então, o comburente mais conhecido, principal, é o oxigênio, né? Então, tantas vezes a gente vai fazer um churrasco, a gente coloca fogo, né, no carvão, e a primeira coisa que a gente faz é ficar abanando, justamente para que a ação desse comburente. E aí surge o calor, e nós temos o fogo, certo? O fogo, ele é um fenômeno químico, resultante da combustão, né? A combustão é o quê? É você ter o comburente, e você ter o calor, e você ter o combustível.
né, que são aqueles 3 elementos que eu acabei de falar. É um fenômeno químico resultante da combustão, e para que haja combustão ou incêndio, devem estar presentes 3 elementos interligados. Primeiro é o combustível, né, ou seja, aquilo que vai queimar e transformar-se. O segundo é o calor, que faz começar o fogo. O terceiro é o oxigênio, que é um gás que existe no ar que respiramos e é chamado de comburente. E a gente pensa muito nessa questão que teve bastante esse ano, foi a questão dos incêndios nas florestas, nas matas, né? Foi muito debatido esse assunto. E todo mundo, e não sei se vocês já perceberam em algumas estradas que falam muito para você não jogar bituca de cigarro. Por quê? Porque a bituca de cigarro na vegetação, porque a bituca de cigarro, ela é o calor, né? Ela é a fonte que vai iniciar, que vai dar start, né? Dessa combustão. E nós temos, né? A gente sabe que plantas secas, folhas secas, elas são um material combustível. E o comburente é o oxigênio, está presente em todo local. E para entender um pouco desses incêndios, a gente precisa saber que o fogo tem 3 tipos de propagação. Um primeiro tipo de propagação é através do chamado condução, que é a transmissão de calor através de um corpo em contato direto. Por exemplo, a gente tem, por exemplo, de uma barra de ferro e uma pequena chama. Então, no momento que eu coloco essa chama diretamente nessa barra de ferro, essa barra de ferro vai esquentar, né? Então, pronto, é chamado de calor de propagação por condução, ou seja, a transmissão de calor através de um corpo para outro que estão em contato direto. Ou seja, a chama está em contato direto com a barra e vai transmitir esse calor. Outra forma de propagação do calor, nós temos a conversão. A conversão é quando o calor se transmite através de uma massa de ar aquecida, né, que se desloca do local em chamas, levando para outros locais a quantidade de calor suficiente para que os materiais combustíveis aí existentes atinjam seu ponto de combustão. Ou seja, a gente tem um foco de incêndio aqui, nesse ponto, e através do ar, né, das massas presentes no ar, né, aquecida, esse calor se propaga e vai parar aqui no topo. Então, é uma forma de propagação por convecção, ou seja, ele vai utilizar o ar, a massa aquecida, e vai fazer com que essa chama que estava originalmente em um local, ela vá para outro, através desse movimento do ar. Outra forma bem simples, né, é através da radiação. E o material mais utilizado nessa radiação é através de ondas caloríficas. E o mais utilizado é justamente o Sol, né? Quando você coloca, até mesmo nós, quando quando estamos expostos, né, ao Sol, facilmente a gente sofre, né, esse processo de radiação, e tanto que a nossa cor ela muda. Então, ali é uma forma de propagação também do calor. A gente tem essas 3 formas: condução, convecção e radiação. Então, vamos entender os fatores que favorecem os incêndios, né? Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Equipamentos elétricos mal instalados ou com sobrecarga, esse é o mais comum, né? A gente, às vezes, vê tipo um trilho, né, de tomadas, a gente ainda coloca os T's e faz uma gambiarra bem grande, então a gente tem uma sobrecarga desse equipamento que pode ocasionar um incêndio. Fumar em locais não apropriados, né? Um dos exemplos é a questão de você jogar uma bituca de cigarro, né, numa mata mais seca, que pode fazer um incêndio muito grande, que era justamente isso que acontecia nesse desmatamento, na grande maioria, né? A gente tinha uma vegetação muito seca, qualquer fonte de calor presente lá faria com que houvesse esse incêndio. E principalmente recipientes com líquidos inflamáveis voláteis destampados, né? A gente pegar um álcool, por exemplo, deixar destampado, ou uma gasolina, que são equipamentos com recipientes inflamáveis, quando destampados, favorecem os riscos de incêndio. As instalações elétricas, né, com fios expostos ou descascados, né, que devem ser evitados, porque eles podem ocasionar curto-circuito.
E instalações elétricas mal projetadas também, né? A gente tem aqueles fios descascados, ou a instalação elétrica que ela não suporta a carga, né, de equipamentos. Então, a gente pode ter uma sobrecarga e provocar uma explosão e aí, assim, originar os incêndios. E aqui a gente tem algumas técnicas, né, para a gente prever, para prevenir esses incêndios, né? A proteção contra incêndios começa com as medidas que a empresa e todos que nela trabalham tomam para evitar o aparecimento do fogo. Então, de acordo com essas medidas, o primeiro é o armazenamento de material, né? Quais os cuidados que eu tenho que ter no armazenamento de material? Manter substâncias inflamáveis longe de calor e de comburente, né? Que principalmente são, eu disse para vocês que é a pirâmide, né? Eu preciso desses 3 componentes. Se eu não tiver um deles, não vai ocorrer a combustão, não vai ocorrer o incêndio. Possui um depósito fechado e ventilado para armazenamento de inflamáveis e, se possível, longe das áreas de trabalho. E proibir que se fume nas áreas onde existam combustíveis ou inflamáveis. Então, se vocês já devem ter visto algumas plaquinhas, principalmente próximos a onde ficam armazenados botijões de gás, que ficam proibido, né? Proibido fumar. Então, tudo isso é para evitar grandes incêndios. Nós temos algumas classes de fogo, né? A gente tem a chamada classe A, que a classe A, elas são materiais que queimam em superfície e em profundidade, ou seja, uma queima total. E os principais representantes desse tipo de fogo classe A é a madeira, o papel, o tecido, né? E eles deixam resíduo após a combustão. A gente tem também aqui a classe B. A classe B do fogo, ela é formada pelos líquidos inflamáveis, né? Então, eles queimam somente na superfície e não deixam resíduos. Como exemplo, o álcool, a gasolina, o GLP, esses gases todos, eles são líquidos inflamáveis, né? O diesel, enfim. E nós temos também a classe C, que são os equipamentos elétricos energizados, né, computadores, TVs, monitores, celulares. Então, a gente tem esse tipo de equipamento, a classe C. É interessante falar essas classes, porque de acordo com essa classe que vai ser determinado o melhor tipo de combate de incêndio. E para finalizar, nós temos a classe D, que ela é formada por materiais que requerem agentes extintores específicos. Por exemplo, eu tenho o magnésio, o sódio, o zinco, eles são produtos inflamáveis, né? São agentes, são materiais inflamáveis. Então, se eles tiverem uma fonte de calor próximo e um comburente, no caso o oxigênio, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a formação do fogo. Então, aqui só um resumo, certo? No caso aqui do D, são os que ocorrem em materiais pirofóricos, né? A gente sabe, tem tudo a ver com show de pirotecnia, né? Que são a queima dos fogos, são materiais utilizados até para a fabricação de fogos, porque eles têm esse fator mesmo de fazer uma combustão. E assim, os métodos de extinção do fogo, nós temos aqui, vou trazer aqui alguns para vocês. A gente tem o resfriamento, né? Onde a gente utiliza a água para resfriar o calor. Nós temos o abafamento, que nesse momento que eu faço esse abafamento, eu estou removendo o comburente, né, que é o oxigênio. E tem também o isolamento, né, que é onde eu retiro o elemento combustível. Por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, a gente tem uma mata pegando fogo, e aqui é feita uma trilha para poder separar, né, para poder remover esse material combustível, né? Então, eu faço a remoção do material combustível. Aqui exemplos, né? Baixar a temperatura, o resfriamento, a retirada do material combustível e a utilização, né, de alguns extintores de incêndio. A gente tem aqui os portáteis e esses aqui que são maiores, que a gente consegue chamar as carretas, que a gente consegue levar. E aqui tem algumas características, né, do que é presente no extintor de incêndio. E aqui a gente fica definida qual é o tipo de classe que ele apresenta. E as recomendações para os extintores de incêndio, vou já finalizar nesse ponto,
é principalmente instalar um extintor em local visível e sinalizado. Quando eu falo sinalizado, é isso aqui, ó. Vocês percebem que ele está bem visível, está bem sinalizado e tem um quadrado, né? Então, a gente tem aqui até as especificações, né? A altura mínima de 0,10 metros e a máxima até 1,60. Então, não pode ficar nem muito baixo, nem muito alto. Esse quadrado aqui é pintado para que não seja colocado nada abaixo desse extintor de incêndio. Ou seja, o acesso dele deve ser fácil e deve estar desobstruído. Não deve ser instalado em escadas, portas e rotas de fuga. São instalados extintores, os locais não podem ser obstruídos, foi o que eu falei antes, não pode ter nada abaixo nem próximo para facilitar esse trabalho. Deverá ser instalado na parede ou colocado em suporte de piso. Não sei se vocês já viram esse suporte, né? Que fica até mais elegante. E o lacre, ele tem que estar, ele não pode ser rompido. No momento que eu vou romper esse lacre, ele vai vazar e eu vou perder esse extintor. Então, aqui a gente tem algumas características, né? A gente tem um rótulo de identificação, que vai informar sobre as classes, né? E qual o uso mais indicado. A gente tem um selo de conformidade, de acordo com o Inmetro, que vai identificar o selo do fabricante. E a etiqueta de identificação, que ela vai dizer que dia foi feita a carga, qual é o mês, o ano da próxima recarga, enfim. E aqui, né, alguns fatores que influenciam no uso dos extintores, né? A fácil visualização, uniformidade na distribuição, fácil acessibilidade, proximidade às rotas de fuga, mas não podem estar na rota de fuga, elas têm que estar próximas. Áreas de acesso e instalação sinalizadas e desobstruídas, proximidade do ponto de entrada e saída de pessoas, local de instalação protegido de atmosfera corrosiva e riscos acidentais. E principalmente treinamento dos empregados, né, principalmente da brigada de incêndio, para que eles saibam onde encontrar esse extintor e principalmente saibam manipular esses produtos. Um exemplo que eu já dei. E aqui, né, a gente finaliza essa aula e eu vou passar uma atividade bem simples para que vocês possam me entregar, tá certo? Então, gente, até a próxima e é uma atividade simples, a nota também vai ser composta por essa atividade. Aí, dia 21, a gente já encerra a disciplina e fica a recuperação para os alunos que vão ficar para ser feita depois do dia 21, ok? Então, até mais.